Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende do horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Normalmente acontece, né, às 20 horas, mas vocês podem assistir a qualquer momento, tá? Basta clicar no link e assistir. Esta aula é referente ao dia 25 de agosto, conforme a programação desta semana. Teremos gravação dia 25, 26, 27, conforme a programação feita que está no e-mail de vocês. Então, este vídeo é referente à Prova Nacional Docente, contemplando mais um conteúdo da bibliografia da prova de vocês, a parte de geral, formação geral, tá? Nós estamos quase finalizando a parte geral para entrar na parte específica, ok? Lembrando a todos que na quarta-feira nós teremos ao vivo falando sobre a prova, tá? Mas também terão conteúdos gravados também para esse dia, mas ao vivo será referente à prova. Vamos lá? Prova Nacional Docente, Teorias Pedagógicas é o tema da aula de hoje, dia 25 de agosto. Teorias pedagógicas, nós vamos ver os vários tipos de teorias pedagógicas. Temos a pedagogia tradicional, a tecnicista, a construtivista, socioconstrutivista, progressista. Então, nós vamos ver todas, né? Dentro da história da educação, né? Nós tivemos todas essas teorias pedagógicas. Cada uma puxando para um autor ou autores específicos, ok? Vamos lá? Vamos lá, teorias pedagógicas. Vamos lá. As teorias, elas desempenham um grande papel aí no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Cada professor escolhe sua teoria pedagógica que vai seguir. Tem professor que escolhe a tradicional, tem professor que escolhe tecnicista, tem professor que escolhe construtivista, tem professor que escolhe aí a progressista, socioconstrutivista, enfim, tá? Porém, hoje, a maioria está voltado para a construtivista, mas tem abordagens que se misturam, né? Mas, enfim, nós vamos ver cada um. Então, essas teorias é para orientar a prática docente, tá? A prática docente. Tendo como refletir o papel da escola, do professor, do aluno, do conhecimento, tá? Então, o professor está diretamente ligado, porque ele vai fazer o planejamento, vai executar o planejamento e precisa escolher sua teoria pedagógica, tá? Cada um foca em uma. Vejam, aqui, ó. A pedagogia tradicional, por exemplo, ela vai priorizar o quê? A transmissão do conhecimento e da disciplina. Vamos colocar cada um com uma cor diferente? Vamos encontrar aqui, ó, para cada uma, vamos colocar uma cor diferente. Deixa eu achar aqui, acho que é aqui a cor. Eu acho que é aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. A tradicional, vamos pegar um amarelo, tá? Então, a tradicional, ela vai priorizar transmissão de conhecimento. É o que nós não queremos hoje. O professor não é transmissor de conhecimento, ele é mediador. Ele vai ajudar o aluno a construir o próprio conhecimento. Mas na pedagogia tradicional, o foco é transmitir conhecimento, transmitir conteúdo. Não importa se o aluno está se desenvolvendo ou não, né? É esse tipo de pedagogia. A tecnicista, vamos colocar com outra cor aqui, vamos pegar o azul. A tecnicista vai focar no mercado de trabalho. Essas são palavras-chave, gente, importante para na hora de uma prova. Vocês precisam associar. Então, pedagogia tradicional associa com transmissão de conhecimento.
Pedagogia tecnicista, associa ao mercado de trabalho. Então, é aquela pedagogia que ensinava o aluno, preparava o aluno, não para a vida em si, mas para o mercado de trabalho, certo? A pedagogia progressista, vamos colocar com outra cor aqui, vamos pegar a rosinha, que é o amor do Paulo Freire. Vamos pegar aí a progressista. Olha lá. Progressista, ela tem a influência de nada mais, nada menos que Paulo Freire. Então, vocês precisam associar a progressista com Paulo Freire, que é uma educação emancipatória e crítica, ok? Do Paulo Freire. E daí aqui, colocam juntas aí no resumo, deixa eu colocar verde, e aqui colocam, só que a gente vai ver cada uma tranquilamente, são 5. Tradicional, tecnicista, progressista, construtivista e interacionista, sócio-interacionista. Nós vamos ver as 5, tá? Separadamente. Aqui é a apresentação do conteúdo. Então, a construtivista e sócio-interacionista aí destaca o papel ativo do aluno e a importância das interações sociais na construção do conhecimento. É essa que eles focam hoje, tá? O que eles pedem hoje são essas. Mas tem as suas especificidades, né? Nós vamos ver cada uma. Então, é essencial vocês associarem, vocês verificarem a diferença entre elas. Nós temos essas 5 e tem as diferenças entre elas. Então, vai ter os pontos positivos, os pontos negativos, as contribuições, vantagens, desvantagens de cada uma, tá? Mas precisa, em primeiro lugar, fazer essa associação. Tradicional, transmissão. Tecnicista, mercado de trabalho. Progressista, Paulo Freire, crítica emancipatória. Tá? Construtivista, sócio-interacionista, papel ativo do aluno e referente às interações sociais. Vamos lá. Então, precisa compreender que tivemos evoluções historicamente falando desses 5 tipos de pedagogias aí, tá? E daí vocês vão refletir sobre a prática de vocês dentro dessas pedagogias aí, tá? Então, aqui fala, ó, refletir sobre as práticas pedagógicas atuais e as suas implicações na formação de cidadãos críticos e participativos, palavras-chave aí, tá? Tudo pensando no que for melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Vamos lá? Lembrando que aqui é a parte teórica, conforme a bibliografia de vocês, e depois nós vamos ter aí no momento certo a prática, ou seja, questões que abordam todas essas pedagogias que vocês têm que diferenciá-las nas questões da prova, tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar dessa pedagogia tradicional, tá? Que vem assim, é uma pedagogia mais antiga, né? Aí foi originada nas escolas jesuítas, né? Do século XVI. Então, era o que tinha naquele momento. E o objetivo dela era transmissão de conhecimento. Vejam. Vou pegar aqui. Ó. O objetivo dessa é... deixa eu apagar aqui, gente. Peraí. E vou pegar tudo, vou pintar tudo de amarelinho, tá bom? Deixa eu ver. E o objetivo dessa era a construção, a transmissão de conhecimento. Esse era o objetivo da tradicional. As características, principais características aí, algumas das características centrais desse tipo de pedagogia tradicional. Vejam, o ensino é centrado no professor, não é no aluno. O professor é visto como a figura principal, é a autoridade no processo educacional. É ele que organiza o conteúdo, transmite o conteúdo, avalia o aluno. O professor é detentor do saber e o aluno é um receptor passivo,
são palavras-chave que eles falam hoje, tá? Então, o ensino não é centrado no aluno na tradicional, é centrado no professor. ênfase na memorização e repetição, tá? Então, o aluno é uma aula expositiva, totalmente tradicional. O aluno tem que decorar, tem que memorizar, tem que repetir. Então, eles achavam que o aluno aprendia desta forma, tá? Então, ó, tradicional, ensino centrado no professor, o aluno é passivo, não participa, é memorização, é repetição. O conteúdo é rígido, fragmentado, dividido, separado. Não há uma interação, uma relação. Ele é isolado, dividido entre as áreas do conhecimento. Algo linear, eles não querem. Foca muito na disciplina e no controle, tá? Então, os alunos comportados, em silêncio, sem participar de nada, normas rígidas. Era isso a pedagogia tradicional, tá? E o papel do professor nesse tipo de modelo da pedagogia tradicional, ele é o transmissor do saber. O aluno é como se fosse uma tábua rasa. Ele tem um papel passivo, ele só obedece, ouve e memoriza. Não há nenhum tipo de interação, tudo é imposto para o aluno, tá? E o foco é nas provas, nota de prova, 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 prova. Não é uma avaliação, numa construção, num processo contínuo, não é, tá? Só vale a nota da prova, é decoreba, repetição, ok? Então vem aí críticas. Quais as críticas dessa abordagem? Que o aluno é passivo, então passividade do aluno é um aluno passivo. Não tem conexão com a realidade, ou seja, desconexão com a realidade do aluno, necessidade do aluno. Totalmente conteúdos abstratos e descontextualizados. O conhecimento é isolado, certo? O foco excessivo na disciplina, na quantidade e não na qualidade, certo? Essas são as características da pedagogia tradicional. Uma visão estática, fixa, imutável, forma hierárquica. Então, eles não querem, eles querem algo mais contemporâneo, eles querem algo mais interativo, mais dinâmico, tá? Quais foram as contribuições e limitações desse tipo de pedagogia? Tá? Vejam, aqui teve suas contribuições, teve, muitos alunos foram ensinados assim, principalmente na alfabetização, né? Naquela, por exemplo, a cartilha Caminho Suave. Eu fui alfabetizada naquele método, né? Nesse tipo de pedagogia tradicional. Aprendi a ler e escrever? Sim. Hoje, quando eu paro para pensar, muitas coisas que tinham ali não faziam sentido, mas eu aprendi, né? Então, há suas limitações aí. Por exemplo, o aluno não tem autonomia, o aluno não tem pensamento crítico, tá? O aluno não tem. Ele é totalmente passivo. E pede-se o quê? Uma transformação. Eles querem que o aluno seja ativo e não passivo. Então, tá? Então, é nesse... A gente vai focar só no que realmente precisa, tá? Então, não é na pedagogia tradicional, não é considerado uma aprendizagem significativa, ok? Aí teve o segundo momento lá no século XX, né? Que focavam na sociedade industrial. No avanço da ciência, da tecnologia, o foco aqui é o mundo do trabalho. A pedagogia tecnicista tem que associar com o mercado de trabalho. Então, os alunos eram preparados para o mercado de trabalho. Algo para ensiná-los a ter eficiência no mercado de trabalho. O ensino era padronizado, tá? Aqui, na pedagogia tecnicista, teve influência do taylorismo e fordismo.
tá? Então, teve aí esses autores como baseados, né, nessa pedagogia tecnicista, tá? Então, aí, Frederick Taylor, por isso que aqui nós falamos Taylorismo, e o Henry Ford, por isso que nós falamos Fordismo, ok? Então, as influências aí desses autores aí, nesse foco aí, sobre o trabalho, técnicas padronizadas, tudo voltado ao mercado de trabalho, ok? Então, associa tecnicista com o mercado de trabalho. Olha as características da tecnicista. Educação como processo técnico, então voltado à indústria, padronizado, tá? Uso de tecnologias educacionais tinham, mas era mais voltado no usar o computador. Era mais voltado nisso, na produtividade, nos resultados, tá? Voltados à indústria. O professor, considerado como técnico. Vocês viram lá? Na pedagogia tradicional, o professor é visto como transmissor de saber. Transmissor. Aqui na tecnicista, o professor já é considerado um técnico, preparar os alunos para o mercado de trabalho, ok? Fábricas, indústrias. O foco é nos objetivos e resultados, ou seja, envolve aí avaliações, provas padronizadas, provas. Então é algo também mecânico, algo decorado, algo memorizado. Havia treinamento para o mercado de trabalho, então são funções técnicas, tá? O foco deles era no desenvolvimento de habilidades técnicas para o mercado de trabalho. Então, o papel do professor, ele é um técnico aí. O planejamento é rigoroso, tem que cumprir, né? Vale a quantidade do que a qualidade. Os conteúdos precisavam ser assimilados. Entra na decoreba. Muito exercício, 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 tá? Esse foco. Funções produtivas aí, palavra-chave. Então, tiveram várias críticas também a respeito dessa pedagogia tecnicista, tá? Muitas críticas até chegar nas próximas, que é a progressista, construtivista. Então, tiveram muitas críticas nessa pedagogia tecnicista. Veja algumas das críticas. Desumanização do processo educacional. Por quê? Porque os alunos era algo padronizado voltado ao mercado de trabalho. Então, não viam o ser humano. Era como se os alunos fossem máquinas, tá? Redução da educação ao treinamento. Então, deixaram de focar na educação, no ensino-aprendizagem, só para treinar o aluno para o mercado de trabalho. Então, se perdeu aí a formação integral, preparar o sujeito para a sociedade e não só para o mercado de trabalho. Faltou flexibilidade nesse tipo de pedagogia. Subordinação da educação às demandas econômicas, porque o aluno era preparado para o mercado de trabalho, para mexer em máquinas, para dar resultados produtivos, né? Então, vamos associar o tecnicista com o mercado de trabalho, com trabalhadores, tá bom? Produtividade. Então, veja, contribuições e limitações. Então, o foco era preparar os alunos também, principalmente para entrar em escolas técnicas, né? Que eles já saíam com uma profissão no mercado de trabalho. Isso era uma parte boa? Era, mas só focava nisso, né? Não teve não se abriu um leque. Então, era voltado mais nisso. Na padronização, na eficiência, né? No processo técnico, ok? E daí, o que acontecia? Havia limitações, porque não se chegava numa formação integral, porque só valorizava o mercado de trabalho. Então, teve um grande desafio para essa mudança acontecer. E daí, chegou a pedagogia progressista, um novo olhar
que teve aí a principal referência, que foi Paulo Freire. Eu grifei aqui, gente, no começo da tecnicista, não lembro. Tecnicista era voltado ao mercado de trabalho. Então, ó. Acho que eu grifei, em algum momento eu grifei. Aqui, vou grifar aqui. Não vou grifar não, gente, senão a gente vai perder tempo se eu for grifar tudo, já tem coisas bastante grifadas, tá bom? Vamos lá. Aí veio o Paulo Freire, progressista, veio um novo olhar aí, que é na progressista que teve o Paulo Freire aí como destaque, né? Essa corrente aí, crítica da educação, essa prática não foi focada só em conteúdos, mas promover a transformação social, que teve como destaque o educador brasileiro Paulo Freire. Então, o pensamento do Paulo Freire revolucionou aí a educação, tá? Mas o Paulo Freire também falava da desigualdade social, ok? Ele falava também. Mas teve uma melhora. Saiu da tradicional, saiu da tecnicista e teve uma melhora, né? Esse pensamento do Paulo Freire era para fazer uma transformação social. Por quê? Ele é humanista. Então, o foco dele era no ser humano. Despertar todas as dimensões e não só para o mercado de trabalho, não só algo decoreba, né? Mas valorizar aí mais o ser humano. Então, associa progressista com a transformação social, progresso, tá? Paulo Freire. Então, o Paulo Freire, ele desafiou as estruturas anteriores, que foi a tecnicista tradicional, então ele desafiou, ele vem com uma nova visão aí, tá? Dizendo que a pedagogia, ela não pode ser neutra. Então, ele fala, né, aqui, que a pedagogia progressista não é neutra, né? Envolve aí a consciência crítica do aluno em relação à realidade. A abordagem é centrada no aluno e não no professor, já começou a melhorar, tá? O aluno se posiciona no mundo e é capaz de agir sobre ele. Há uma participação mais ativa do aluno na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tá? Nessa progressista, ó, as palavras já ficaram melhores, palavras-chave já mais voltadas ao hoje. Então, os principais objetivos dessa pedagogia progressista: conscientização, emancipação, tá vendo? Os sujeitos como autônomos, ativos, uma sociedade mais equitativa. Conscientização vai envolver a capacidade crítica dos alunos de reflexão. Palavra-chave, transformação social, palavra-chave que envolve a pedagogia progressista. Promover mudanças sociais, tá? Então, teve a influência aí do Paulo Freire, tá? Tanto é que nessa época surgiu aí a pedagogia do oprimido, que é uma das obras do Paulo Freire, falando sobre uma prática pedagógica dialógica e libertadora. Então, vocês têm que associar progressista com dialógica, libertadora, Paulo Freire. Ele faz a crítica aqui contra a educação bancária, ele faz essa crítica, né? Que o aluno deixa de ser passivo para ser ativo, ok? Então, essa pedagogia progressista, ela propõe uma educação mais dialógica, sujeito ativo no processo da construção do saber. Deu uma melhorada, né? Melhorou. Então, as principais características aí: educação como prática libertadora, que já é falado pelo Paulo Freire. Diálogo entre professor e aluno.
valorizar os conhecimentos prévios que eles trazem, a criticidade e problematização da realidade, já melhorou. A palavra contextualização já entra aqui na pedagogia progressista, social, né? Já entra aí as práticas sociais, ó, prática social e política, já são as palavras-chave que nós já começamos a usar hoje, né? Justiça social, conscientização e o papel do professor na pedagogia progressista, tá? O professor deixa de ser transmissor, deixa de preparar os alunos só para o mercado de trabalho. Aqui, o professor dá voz ao aluno. Ele cria condições para que o aluno questione, reflita, participe ativamente. Então, aqui, o aluno deixa de ser passivo, passa a ser ativo. Palavra-chave: o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem. É um sujeito crítico, reflexivo, pronto para agir, transformar a realidade em que vive. Certo? Então, aqui nós temos as contribuições, né? E também as críticas. Tivemos as contribuições e as críticas sobre a pedagogia progressista. Dificuldade de aplicação em larga escala, excesso de politização, são críticas. Desafio na formação de professores, porque os professores estavam acostumados com o tradicional, com o tecnicista. Então, teve que também mudar a mentalidade dos professores, porque é um grande desafio, tá? Então, a pedagogia progressista trouxe contribuições profundas para a educação. Uma nova visão a partir daí. Até então, só tinha tradicional tecnicista. E daí vem a progressista com essa nova visão, mais crítica, mais transformadora, valorizando o diálogo, valorizando a experiência do aluno, certo? Então já melhorou. Ainda mais com a contribuição do Paulo Freire, que é uma educação centrada no diálogo, na conscientização, na transformação social. Então, um desafio grande a ser enfrentado foi, mas melhorou, né? E daí ajudou nas práticas educacionais aí do professor, contextos de luta por equidade, justiça social, né? Então, aquelas classes menos favorecidas sendo vistas, ok? E daí, chega então, depois dessa progressista, que foi um pontapé inicial aí com o nosso querido Paulo Freire, veio aí a construtivista, que é o foco hoje no construtivismo, né? Que foi baseada em Piaget. O construtivismo é baseado no Piaget. Uma aprendizagem como um processo ativo. O aluno constrói o conhecimento a partir de suas interações com o mundo. Então, pega um pouquinho da socio-interacionista que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui no construtivismo, o foco é no Piaget. E na socio-interacionista, o foco é no Vygotsky. Tá? Então, aqui, ó, o aluno deixa de ser passivo, passa a ser ativo, é um agente ativo em todo o processo. Então, veja que é uma continuidade do que Paulo Freire frisou. É uma continuidade aqui. Só que teve outros personagens ativos na história aqui. Então, começa pela progressista, com Paulo Freire, passa para construtivista com Piaget, ok? E vocês vão ver que o mesmo pensamento bate aí, apesar do Paulo Freire ser aquele totalmente humano, amoroso, né? Que pensa no ser humano, tem coisas bem parecidas, porque aqui também o processo é ativo,
Aqui também o aluno é o agente passivo. Aqui também o aluno que constrói o próprio conhecimento. Então, já começa a seguir a mesma linha melhorada ainda. Então, o construtivismo se enraiza aí no Piaget, lembrando que ele não é da pedagogia igual Paulo Freire, ele é da psicologia, ok? Então, ele fala dessa interação com o ambiente, tá? E muita gente acha que é só o Vygotsky que fala sobre interação. Piaget também fala da interação. É que o Vygotsky ele foca mais, porque o Piaget é mais biológico, né? Nessa parte. Então, vejam. A aprendizagem ocorre no construtivismo aqui, conforme Piaget, a aprendizagem ocorre nesses processos aqui. Assimilação e acomodação. Associe essas duas palavras com o construtivismo Piaget. Assimilação e acomodação. Assimilação, o indivíduo integra novas informações às estruturas cognitivas que já existem. Por exemplo, uma criança que já conhece o conceito de pássaro, ela pode assimilar novas informações ao ver diferentes tipos de aves. Ela conhece o pássaro, mas ela vai começar a diferenciar tipos de aves, né? Ela está assimilando, ela já assimilou o pássaro, ela vai fazer comparações com outros. E a acomodação ocorre quando o indivíduo ajusta suas estruturas cognitivas para incorporar novas informações. Então, ele assimilou e agora ele vai acomodar o conhecimento. Exemplo, quando uma criança descobre que nem todos os animais que voam são pássaros. Ela acomoda essa nova informação e ajusta seu entendimento. Esses processos são parte do que Piaget chama de equilibração. É outra palavra-chave sobre o construtivismo, mais focado no Piaget. Um mecanismo interno que busca o equilíbrio entre assimilação e acomodação, garantindo o desenvolvimento cognitivo, tá? Então, duas palavras-chave dentro do Piaget na pedagogia construtivista. Vamos lá. Aqui as características principais da pedagogia construtivista. Então, no construtivismo, a aprendizagem ativa. O aluno é o protagonista, ele é o responsável pelo seu próprio conhecimento, ele vai interagir com o ambiente, com a resolução de problemas, ele vai descobrindo, vai explorando, tem a interação com o meio, certo? Interage com o mundo. Aí há o desenvolvimento cognitivo, que é falado por Piaget, né? Esse desenvolvimento cognitivo, ele fala das fases aí da criança, o sensório motor, que é a primeira fase, 0 a 2 anos, a criança aprende através de sentidos e ações. Depois, o pré-operatório, de 2 a 7 anos, as primeiras representações simbólicas, mas ainda o pensamento é egocêntrico. Depois são 4 fases, daí vem o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, a criança começa a pensar logicamente sobre objetos concretos, mas ainda com uma certa dificuldade. E, por último, o operatório formal, que é a partir dos 12, a partir dos 12 já está na fase da adolescência. Surge o pensamento abstrato, hipotético, dedutivo, tá? Então, tem aí essas 4 fases do Piaget. O professor no construtivismo é visto como mediador do processo, mediador. Ele vai criar situações, desafios, situações desafiadoras para o aluno progredir, para o aluno se desenvolver, aprender de forma significativa. Ambientes de aprendizagem desafiadores. Então, a palavra desafiador no construtivismo é palavra-chave, ok? Então, o papel do professor aqui
é favorecer a construção ativa do conhecimento. Ele é um mediador do processo. O aluno vai explorar, vai interagir, ele vai construir o próprio conhecimento, ele é ativo, ele vai resolver situações, tá? E teve também, assim como todos tem, não vai agradar todo mundo, né? Nenhuma agrada a todos. Então, teve as críticas aí. Quais foram as críticas? Falta de estrutura e clareza no currículo. Acharam que não teve assim uma clareza de fato no currículo. Foi quando, naquela época que veio à tona, né? Deixa o tradicional e vamos seguir o construtivista. Muitas professoras não sabiam nem o que era o construtivismo. Pegou todo mundo de surpresa aí, né? Então precisa de uma formação aí. Houve um excesso de autonomia para o aluno. Então são críticas, tá? Acham que houve um excesso de autonomia, colocaram muita coisa na mão do aluno para resolver. Houve dificuldades na avaliação, né? Por quê? Porque é falado, olha, o aluno não pode ser avaliado só por uma prova, igual era antes. Então, esses testes não são mais padronizados, são contextualizados. Não é decoreba mais. E o processo de avaliação é uma construção, é contínuo. Então, uma prova, uma atividade, a participação, um trabalho, uma apresentação, é um conjunto. Então, muita gente ficou sem entender, tanto do lado do professor, como que eu vou avaliar a partir de agora, já que não pode ser só a prova. E o aluno, não vai ter mais prova? Então, assim, ficou meio desencontradas as informações. Aplicabilidade em contexto, poucos recursos. Então, essas foram as críticas aí. Mas ainda é o que eles querem seguir. Então, teve aí a contribuição na pedagogia construtivista, avanços significativos, uma visão mais dinâmica e ativa da aprendizagem, o respeito ao desenvolvimento cognitivo do aluno, o reconhecimento do que é aprendido, né? De maneira gradual, processual, valorização do aprendizado por descoberta, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico do aluno, pontos positivos, autonomia do aluno, formação mais independente e reflexiva, né? E um desafio que aconteceu foi o planejamento do professor, que começou a ficar mais cuidadoso, começou a ter mais formações para os professores, né? Então, aí já foi falado que a pedagogia construtivista foi fundamentada nas ideias do Piaget, valorizando a construção ativa do conhecimento pelo aluno, colocando o aluno no centro do processo educacional, a interação com o meio, desenvolvimento cognitivo, a busca por uma aprendizagem significativa, palavra-chave, de forma autônoma, certo? E por último aí, nós temos a pedagogia socio-interacionista, que é baseada nas ideias do Vygotsky, que também vem da área da psicologia, igual Piaget, e não da pedagogia, tá? Então, o Vygotsky, ele propõe o conhecimento construído a partir das interações sociais e culturais. Fala que o aluno aprende, se desenvolve através das interações sociais e culturais, tá? Diferente, totalmente assim, está relacionado ao construtivismo. Tem um pouquinho dessa questão da interação no construtivismo, tá? Tem um pouquinho. Mas ele foca nas interações humanas. Interações humanas, da linguagem, da mediação no processo de aprendizagem. Olha lá. No sócio-interacionista, eles separam
aprendizagem e desenvolvimento, processos interdependentes. Ou seja, não, no sócio-interacionista não está junto a aprendizagem com desenvolvimento. Então, assim, não é da mesma forma que está aprendendo, está se desenvolvendo. No construtivismo é junto, mas no sócio-interacionismo é separado, ó, interdependentes, tá? A aprendizagem não ocorre de forma isolada, mas é um fenômeno social mediado, palavra-chave, pelas interações. Então, a palavra-chave do sócio-interacionista são as interações com outras pessoas, com o ambiente, tá? E daí, assim como teve uma fundamentação do desenvolvimento do Piaget no construtivismo, também teve um aprofundamento aí no sócio-interacionista, que é no Vygotsky. Então, o Vygotsky desenvolve aí a ZDP, conhecida como Zona de Desenvolvimento Proximal, que é a distância, né, entre o real e o potencial. Então, no ZDP, é um dos conceitos mais importantes do Vygotsky, se refere à distância entre o que o aluno pode fazer sozinho, real, né? E o que ele pode fazer com a ajuda de um adulto, ok? Então, fazer sozinho e com ajuda, ok? Então, aí o ZDP fica no meio entre o real e o proximal, real, tá bom? Vai e volta, ok? Então, à medida que o aluno é desafiado a realizar tarefas, tá? Aí vai aumentando a complexidade. A mediação é muito importante no sócio-interacionista, tá? O processo é construído através do processo mediado pelo professor. Agentes mediadores, né? No caso, o professor é um agente mediador. Permite o aluno organizar os pensamentos, internalizar os conceitos, resolver problemas. Importante a interação social, palavra-chave. Para o desenvolvimento cognitivo, conforme conforme Vygotsky, é importante a interação social. A cooperação, o diálogo são palavras-chave, experiências sociais, tá? Cultura e aprendizagem influenciada pela cultura em que o aluno está inserido. Então, a aprendizagem é influenciada pela cultura, é uma afirmação. Os conhecimentos e habilidades aqui são valorizados, tá? E as principais características aí. A aprendizagem como processo social, palavra-chave. Então, interacionista tem que associar a aprendizagem como processo social. O professor aqui também é mediador do processo, por isso que eu falo que começou lá a modificar na progressista com Paulo Freire. Foi o auge, o construtivismo abordado por Piaget, tá? E daí vem aqui, já começa desde lá o professor como mediador, o progressista, o professor, né, como mediador, construtivista, o professor mediador, sócio-interacionista, professor mediador, tá? Então, aqui começam aí novos desafios. Aprendizagem colaborativa, palavra-chave. Colaborativa porque é o grupo, várias pessoas, interação com outras pessoas. Por isso que valoriza o trabalho em grupo e a aprendizagem colaborativa. Tudo isso é interação. Interação com tudo, com as pessoas, com o espaço, com o ambiente, com os colegas. A valorização da linguagem, vejam. A linguagem desempenha um papel central no processo de mediação e desenvolvimento cognitivo. Vygotsky acreditava que o pensamento se desenvolve a partir da linguagem e a aprendizagem ocorre através do diálogo e da comunicação. O professor deve incentivar o uso da linguagem como ferramenta para organizar o pensamento e compartilhar ideias.
contextualização do conhecimento, o ensino é contextualizado e deve estar conectado à realidade do aluno. O papel do professor ali é um papel interativo, complementar. O professor, além de mediador, ele vem como facilitador do processo de aprendizagem, tá? Lembrando das EDP. Gente, eu estou explicando tudo na parte teórica, porque isso está na bibliografia de vocês, mas depois nós vamos fazer, antes de começar os treinos, eu vou fazer um mapa mental dessas cinco pedagogias, para vocês associarem palavra-chave. Então, se perguntarem, sócio interacionista, tem as palavras-chave. Interação, Vygotsky, ZDP, professor facilitador, tem as palavras-chave. Aprendizagem colaborativa. Então, cada um eu vou colocar as palavras-chave que dizem respeito àquele tipo de pedagogia, tá? Algumas das críticas do sócio interacionista: dependência da mediação social, então ficamos dependentes de outras pessoas, tá? Desigualdade nas interações, uns interagem mais do que os outros, é uma crítica. Por quê, gente? Porque tem alunos que são mais tímidos do que outros, né? Dificuldade em contextos individualizados. Contribuições e limitações. Então, as contribuições: reconhecimento do papel da interação social, foi reconhecida a interação importante. Valorização da mediação pedagógica do professor. Promoção da aprendizagem, novamente, colaborativa. O diálogo presente, tá? São contextos desafiadores, né? Palavra desafio é importante, ok? Já falamos que foi baseado no Vygotsky, né? O desenvolvimento cognitivo por meio de troca de experiências e diálogo, tá? Professor mediador nesse processo. E vamos às comparações e reflexão crítica sobre elas, tá? Então, tradicional, tecnicista, progressiva, construtivista, socio-interacionista. São 5. Oferecem diferentes perspectivas sobre o processo de ensino-aprendizagem, cada uma com seus pontos fortes e limitações. Compreender as diferenças e semelhanças, nós vimos que algumas têm bastante semelhanças, né? Entre essas abordagens é essencial para refletir sobre as práticas educacionais contemporâneas e suas implicações na formação dos indivíduos. Então, vejam. Vamos a um resuminho aqui, né? Vamos lá. Pedagogia tradicional baseia-se na transmissão direta do conhecimento. O professor é autoridade, o aluno é receptor passivo. Memorizar e reproduzir conteúdo. O foco está no conteúdo disciplinar. A formação dos alunos, cidadãos obedientes, preparados para seguir normas, né? Já na tecnicista, também é na transmissão de conhecimento, tá vendo? Tem igualdade na tradicional com a tecnicista, que é transmitir conhecimento, porém o foco da tecnicista é o mercado de trabalho. Tecnologia, eficiência, o ensino é padronizado. Eles focam nas competências para o mercado de trabalho e não somente conteúdo disciplinar, mas para competências no mercado de trabalho. O aluno executa tarefas de forma produtiva. O professor é considerado um técnico. Tá vendo? Mais pesadas, né? A progressista, lembrando Paulo Freire, faz a ruptura dessas outras, tá? Vem para centrar aí no aluno. Uma transformação social. Consciência crítica da sua realidade. Agir no mundo, modificar a sociedade, modificar o mundo. Aí na construtivista,
o processo de construção ativa do conhecimento. O aluno é ativo e não passivo, ele interage com o meio, resolve problemas, o professor é mediador. Sócio, lembrando lembrando aqui, progressista eu lembro de Paulo Freire, construtivista do Piaget, sócio-interacionista do Vygotsky, tá? Então vejam que a sócio-interacionista, ela é similar, ela tem muitas semelhanças com o construtivismo, né? Porque é o aluno que constrói o conhecimento, o professor também é mediador, tem as interações também, né? Então, são muito parecidos. E o papel do professor e do aluno, vejam, na tradicional, o professor detém o saber, o aluno é passivo. Na tecnicista, o professor é técnico. E o aluno executa a tarefa mecânica, mercado de trabalho. A progressista, o professor é facilitador, promove o diálogo, a participação ativa dos alunos. O aluno que constrói o próprio conhecimento, intervém no mundo, Paulo Freire. Construtivista, Piaget, o professor é mediador, ele vai fazer desafios com os alunos, o aluno é protagonista da aprendizagem, vai construir seu próprio conhecimento, vai interagir com o ambiente. Sócio-interacionista, eu lembro do Vygotsky, o professor é um mediador ativo, ele cita a zona de desenvolvimento proximal, o aluno é participante ativo nesse processo, o conhecimento vem através das interações sociais. E os objetivos educacionais? No tradicional, é a transmissão do conhecimento acumulado, formar indivíduos disciplinados e obedientes. Na tecnicista, é a formação técnica e prática, mercado de trabalho. São habilidades específicas do mercado de trabalho. Na progressista, vem a emancipação, a conscientização crítica do aluno. Transformar o meio, transformar a sociedade. Piaget não, Paulo Freire. Construtivista, desenvolver a capacidade cognitiva do aluno, respeitar seu ritmo, incentivar a descoberta, a resolução de problemas, alunos autônomos, resolver situações. E o construtivista Piaget, sócio-interacionista, o promover o desenvolvimento cognitivo social do aluno, enfatizando a importância da colaboração, do aprendizado mediado pela interação com o outro, formar indivíduos capazes de interagir e contribuir com a sociedade de forma significativa. Então, tem as suas diferenças aí, né, gente? Tá? Vantagens e desvantagens. Vamos lá. Que eles consideram em todas vantagens e desvantagens. Na pedagogia tradicional, vantagens. Clareza na transmissão de conteúdos, organização disciplinar, controle da sala de aula. Então, alunos quietinhos era considerado uma vantagem. Desvantagem, passividade do aluno, pouca ênfase no pensamento crítico e na criatividade. Na tecnicista, qual a vantagem que eles viram? Eficiência e objetividade, preparação técnica para o mercado de trabalho. Desvantagens, desumanização do processo educativo, uma visão restrita ao treinamento técnico. Na progressista, vantagens, promover a conscientização crítica, valorizar a cultura e a experiência do aluno, voltado para a transformação social. Desvantagem, difícil aplicação em sistemas educacionais massivos, risco de politização excessiva do estudo, de ensino. O construtivista, quais as vantagens? Estimula o aprendizado ativo, promove a autonomia e o desenvolvimento cognitivo do aluno. Desvantagens, falta de estrutura curricular clara em alguns contextos, dificuldade em atender às necessidades de todos os alunos. Detalhe, hoje o que eles querem, gente, tá mais voltado, apesar de Paulo Freire com a progressista foi bom, mas hoje está mais voltado ao construtivismo e sócio-interacionista, tá? Esses dois são os mais cotados hoje para os professores seguirem, ok?
Sócio-interacionista, vantagem: valoriza o papel da interação social na aprendizagem, cooperação, trabalho em grupo, e a desvantagem fica difícil implementar em turmas maiores, porque poucos recursos, depende da mediação constante do professor. Então, todas elas vão ter os pontos positivos e negativos, né, gente? A reflexão hoje, nesse ensino contemporâneo, vejam, as teorias pedagógicas apresentadas oferecem uma rica variedade de abordagens que podem ser complementares na educação contemporânea. No entanto, sua aplicabilidade depende do contexto educacional, dos recursos disponíveis e dos objetivos formativos. Então, a pedagogia tradicional ainda é amplamente utilizada, tá? Então, assim, veja, eu vou ter que ler, tá? Pedagogia tradicional ainda é amplamente utilizada em sistemas educacionais que priorizam a transmissão sistemática de conteúdos e a formação de habilidades básicas, principalmente escolas particulares. Tem as apostilas a seguir, aquela coisa toda. Sua estrutura é clara, é útil em contextos de grande escala, mas pode ser limitante diante das demandas contemporâneas por pensamento crítico e criatividade. A tecnicista se destaca em contextos de formação técnica e na preparação da mão de obra qualificada, mas pode ser criticada por sua visão reducionista da educação, ignorando aspectos formativos mais amplos como o desenvolvimento emocional e social. A progressista, com sua proposta de educação libertadora, palavra-chave do Paulo Freire, é particularmente relevante em contextos de desigualdade social, mas sua aplicação pode ser complexa em ambientes educacionais com recursos limitados ou com grande número de alunos. Pedagogia construtivista e sócio-interacionista colocaram juntos aqui, porque tem muita semelhança. Respondem bem às necessidades contemporâneas, hoje, de formar alunos autônomos, criativos, capazes de trabalhar em equipe. No entanto, essas abordagens requerem um alto grau de preparação dos professores e uma infraestrutura que nem sempre está disponível em todas as escolas. Mas é essa que eles priorizam neste momento, nessa sociedade contemporânea, tá? Cada uma das teorias traz contribuições significativas para a educação e pode ser aplicada de acordo com as necessidades e os contextos específicos. No cenário educacional contemporâneo, só um minutinho, gente. Então, aqui, ó, no cenário educacional contemporâneo, há uma tendência crescente de integrar diferentes abordagens, utilizando o que cada uma tem de melhor, tá? Então, não é porque é contemporâneo que muitas escolas não usem a tecnicista, a tradicional, a progressista, né? Então, mas o foco maior nessa sociedade contemporânea é a construtivista e a socio-interacionista, tá? Mas não podemos esquecer da grande mudança que veio com a progressista com Paulo Freire, ok? Mas tudo isso, gente, a gente vai relacionar nos treinos das questões, tá? Treinos das questões. Enquanto o mundo se torna mais complexo e interconectado, a educação precisa se adaptar, combinando a disciplina e o rigor da pedagogia tradicional, rigor da tradicional, eficiência técnica da tecnicista, pensamento crítico da progressista, protagonismo ativo e interação social. Tá faltando uma parte aqui, gente. Nossa, tá faltando palavras aqui. Só finalizando essa parte aqui que ficou, né? Enquanto o mundo se torna mais complexo, interconectado, a educação precisa se adaptar, combinando a disciplina e o rigor da pedagogia tradicional. Então, combinando disciplina e rigor da tradicional. A eficiência técnica da tecnicista, o pensamento crítico da progressista, o protagonismo ativo e a interação social do construtivismo e do socio-interacionismo. Tá faltando aí palavras aqui, ó, gente. Vocês têm que completar aí
que cortou, tá? Eu não sei se o material que eu enviei foi cortado também, eu tenho que ver, tá? Se for cortado, eu vou arrumar, ok? Mas aí finaliza essa parte. Lembrando que os próximos vídeos serão a parte de Libras, tá? É a segunda, depois das teorias pedagógicas, vocês terão Libras e depois metodologia de pesquisa, tá bom? Um abraço, assista esse vídeo e até mais. Logo, logo teremos treinos dessas teorias.